Bom, pessoal, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Charles Schweitzer. Saúde. Eu sei que o sobrenome é difícil. Mas, bom, Cleiton, você está com o passador aí? Me deixou sem o passador, ó, ele guardou no bolso. Obrigado. Vamos lá. Bom, vou falar um pouquinho com vocês sobre o nosso programa de inovação. Obviamente que no tempo que a gente tem aqui não dá para passar todo o framework de inovação, mas então eu vou falar um pouquinho mais especificamente sobre o que a gente faz com Arquivo. Mas vou me apresentar aqui para vocês. Então, começo dizendo que eu tenho 44 anos, sou sagitariano, um cara de sorte, consegui vaga de estacionamento bem rápido aqui. Marido pleno, pai júnior ou cofundador dessas startups que vocês estão vendo aqui. Júlia e Gabriela, gêmeas, e o Guilhermo, que é o menorzinho. E sou triatleta. Bom, gosto, pelo menos, continuo treinando, enfim, larguei um pouquinho o triatlon agora, mas assim, continuo treinando, gosto bastante de fazer isso. Já fiz bastante provas e muito ativo nas mídias sociais. Então, fiquem à vontade depois para me procurar no LinkedIn, no Instagram, para a gente continuar esse papo que a gente vai ter aqui hoje. Uma outra curiosidade sobre mim, eu já pilotei um Fórmula 1. Pilotei a BR Honda, que foi de Jason Button. Tô vendo algumas caras invejosas já aqui na plateia. Isso fica para um happy hour quando a gente puder. A carreira de inovação, gente, é uma carreira relativamente nova. Então eu não comecei em inovação lá atrás, né? Então eu já fui TI, eu já fui inteligência de mercado, eu já fui planejamento estratégico e inovação começou na minha vida a partir de 2012, dentro da Leroy Merlin, onde eu passei 11 anos. Lá eu construí esse framework de inovação e passei também a dar aula na Inova Business School. E um desafio recorrente que eu tinha dos meus alunos era: mas esse framework funciona porque é no varejo. E aí eu resolvi me desafiar e fui para o segmento financeiro. E esse framework funciona também em bancos. Portanto, eu acredito plenamente que esse framework funcionaria em qualquer empresa. E aí isso me motivou a escrever o livro Inovação, Digitalização, Transformação Digital. Para além disso, eu tenho 2 podcasts. Então também, enfim, fiquem à vontade para participar e ouvir o Trends News, o Duocast, ou enfim, conhecer um pouquinho mais sobre o livro. Mas vamos falar sobre inovação dentro do ambiente corporativo. E acho que a primeira coisa é: inovação não pode ser uma escada que vai de nada para lugar nenhum. Alguém aqui já esteve em Manhattan e viu isso aqui? Levanta a mão quem esteve lá recentemente. Você subiu, tirou foto, é super instagramável, mas no ambiente corporativo tudo é ROI. E aí inovação também tem que trazer ROI. Só que aí a gente tem que ter um combinado com a organização. Não é para a gente perder tempo montando PowerPoint e planilha de Excel antes de testar a inovação. É trazer ROI sobre todas as inovações. Então a gente é absolutamente diligente em medir o resultado sobre a inovação como um todo e não sobre cada projeto. Porque dentro de inovação a gente tem que ter a permissão de testar, de errar, de falhar. Então é assim que a gente começa a nossa história, e aí a gente começa essa história com esse propósito aqui. Resumindo, ser útil para os negócios, ser útil para os clientes e ser útil para os colaboradores. A área de inovação não é a área que, dentro de um laboratório, dentro de uma garagem, faz projetos inovadores. Não, ela semeia a cultura de inovação dentro das organizações e, fundamentalmente, ela busca por problemas. Então, a gente falou muito aqui hoje de manhã já sobre isso. A gente busca problema. E aí o que eu falo sempre dentro da empresa é: se você tiver um problema, lembra de mim. E aí eu sou muito procurado. E eu completo dizendo: e eu tenho dinheiro. Dinheiro para fazer as provas de conceito. Então eu sou mais procurado ainda. E é por isso que a gente trabalha bem junto com o Arquivo. Mas o dinheiro não é aquele dinheiro infinito, né? É dinheiro para fazer isso aqui. Transformar provas de conceito em MVPs para depois a gente escalar esse produto. Na verdade, a gente é a área que tem autorização para fazer isso aqui, né? Falhar rápido, falhar barato, e se der errado, a gente não repete. Então, nós, em conjunto com as áreas de negócio, a gente testa novas receitas de produto, novas receitas de bolo. E eu posso queimar o bolo pode não crescer, o bolo pode ficar sem sabor, mas quando eu achar, junto com as áreas de negócio,
uma receita que fica gostosa, que para de pé, a gente começa a transformar isso num produto final. E aí pode ser a partir de qualquer problema, gente. Pode ser a partir de um problema relacionado efetivamente ao negócio core da companhia ou a qualquer área da organização. Então, obviamente que dentro do Grupo Carrefour eu olho muito para startups de retail tech. E eu olho muito para as fintechs, porque afinal de contas nós temos um banco dentro de casa. Mas a gente tem oportunidades também em RH, HR techs. A gente tem oportunidades dentro do segmento de compras, no jurídico e etc. Então, é importante que a gente, para além do core business da organização, a gente olhe para todas as oportunidades de fazer diferente aquilo que a gente já faz dentro da organização. E aí, nesse sentido, e antes da gente falar sobre a nossa parceria com a Quivo, eu preciso fazer uma pausa dramática aqui e fazer uma pergunta para vocês. O iPhone 14 é uma inovação, sim ou não? Não vale ficar em cima do muro, quem acha que sim, levanta a mão. Tem um cara tímido aqui na frente que ele viu que ele estava meio sozinho, ele levantou a mão. Não, 2 pessoas. Beleza. 2 pessoas acham que o iPhone 14 é uma inovação. E aí que bom que a gente pode falar de forma aberta sobre isso, porque esta matriz aqui é a matriz que define o que é inovação. E todos vocês estão deixando passar oportunidades incríveis de grana dentro das organizações de vocês ao não reconhecer o iPhone 14 como inovação. E esse é um dos takeaways dessa apresentação de hoje. Essa matriz define o que é inovação. Quando eu estou fazendo mais 1 megapixel, mais 15 minutos de duração de bateria, estou transformando o cartão, o SIM card, num eSIM, tudo isso é inovação. Inovação do tipo incremental. Em outras palavras, melhoria é inovação. E a gente precisa estimular cada vez mais esse lado esquerdo, racional, de aumentar a produtividade, de fazer cada vez 1% melhor dentro da organização. Mas existem 3 tipos de inovação que são as disruptivas. E essas a gente, obviamente, reconhece como inovação. Eu tenho a radical, que é quando eu agrego tecnologia ou competência num processo que já existe, num mesmo modelo de negócio. Eu tenho a de ruptura, que eu mudo o modelo de negócios com a mesma tecnologia e competência que eu já tenho. Eu tenho a arquitetural, que muda tudo. Os famosos unicórnios estão normalmente dentro de arquitetural. Mas vamos lembrar sempre o seguinte, o Airbnb, como unicórnio, ele é uma inovação arquitetural. Só que o Airbnb fundamentalmente faz uma coisa, resolve problema real de pessoa real. No meu primeiro slide eu falei para vocês que eu tenho 3 filhos. É praticamente impossível encontrar quarto de hotel que acomode 5 pessoas no mesmo quarto. E até hoje é quase impossível, mesmo depois de muitos anos de Airbnb. Então a indústria hoteleira ainda não resolveu esse problema. O Airbnb é uma empresa que resolve problema real de pessoa real. Vocês têm que ser apaixonados pelos problemas e não pela tecnologia. Não é pelo metaverso. É pelo problema que talvez o metaverso resolva. Qual inovação é mais importante? A incremental ou a disruptiva? As duas têm o mesmo peso e a mesma importância. Se a Apple tivesse esperando até agora para lançar o próximo iPhone disruptivo, ela também estaria fora do mercado. Portanto, ambidestria corporativa, pessoal. Né? Lado esquerdo do cérebro, incremental ao infinito. Lado direito do cérebro, criativo, disruptivo, fazendo sempre isso acontecer dentro da organização. A Quivo nos apoia dentro do processo de inovação radical. Ou seja, eu estou buscando novas tecnologias, novas competências para problemas, para modelos de negócio atuais. E aí a Quivo nos chega com uma metodologia que a gente construiu de forma conjunta, que é o Startup Jam. É como se fosse uma jam session mesmo, de jazz. A gente reúne áreas de negócios com tecnologia e também startups. E numa metodologia cujo pano de fundo é o Design Thinking, a gente escova os problemas para depois a gente tomar a decisão se a gente vai ou não vai com aquelas startups. E esse go, no go, ele é muito rápido, né? A gente toma essa decisão muito rápido. E aí,
a gente vai com aquele nosso bolsão de inovação voltado a desenvolver uma tecnologia nova, uma competência nova, e a gente dá 2 a 3 meses para essas startups resolverem os problemas e R$10.000. Veja, eu não peço POC gratuita para mercado. É normal eu pedir uma POC gratuita para a Oracle, para a IBM, etc. Para uma startup, nunca. Mas eu também não quero que a startup fique rica com uma prova de conceito. Ele precisa também apostar comigo, skin in the game. Então, R$10.000, eu estou garantindo que ele não está trabalhando de graça. Mas ele está apostando comigo porque o que ele vai mirar é o rollout. 2 a 3 meses eu estou com o KPI no ar, KPI montado, e aí eu tomo a decisão. Escalo ou não escalo? A receita do bolo deu certo ou não deu certo? Então, a gente, com essa metodologia, com a parceria com a Kivo, a gente consegue passar hoje pelo Banco Carrefour cerca de 50 startups por ano testando. E a gente rollouta, em geral, 1 a cada 10. Então tem muita coisa de pé já, muito legal. E no final eu tenho um exemplo para vocês. Mas só para não deixar aquela bola quicando ainda sobre grana, existe uma coisa chamada Lei do Bem, que eu acho que todos vocês precisam conhecer. A Lei do Bem permite que vocês recolham, do ponto de vista de impostos, né, que vocês deixem de pagar impostos associado a tudo aquilo que vocês desenvolveram no ponto de vista de inovação. E aí 2 pessoas nessa sala falaram que o iPhone 14 é inovação. Portanto, eu acho que a oportunidade de captura desse benefício dentro das empresas de vocês deve ser muito maior. E aí eu quero quantificar isso para vocês no Banco Carrefour. No ano passado, R$17 milhões. No ano retrasado, R$16 milhões. E esse ano, janeiro a julho, R$9,6 milhões. Tem uma pegadinha super legal aqui para quem é da área de inovação, que é o seguinte: a alíquota muda quando você contrata uma pessoa para trabalhar sobre inovação. O business plan mais fácil do mundo para eu aprovar é todo ano contratar mais uma pessoa para o time de inovação. Porque eu mudo a alíquota e só de mudar a alíquota eu já trago R$2 milhões a mais para a empresa. É muito fácil, se paga a área de inovação. Lembra que eu falei que tudo era ROI? Pois é, aqui fica fácil de fazer o ROI. E o dinheiro que eu preciso para fazer todas as provas de conceito, inclusive desenvolver esses programas de inovação, está aqui. Então, eu deixo isso como um takeaway para vocês sobre a Lei do Bem. De novo, fiquem à vontade para se conectar comigo nas redes sociais e a gente continua essa conversa. Obrigado, Cleiton. Valeu, pessoal.